Se você ainda não tem 10 mil reais guardados, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou te dar aqui 5 dicas essenciais que podem, sem dúvida alguma, mudar completamente a tua relação com o dinheiro e acelerar a tua caminhada para o seu primeiro grande patrimônio. Essas dicas aqui são simples, práticas e acredite, muita gente que já tá rica começou exatamente assim. Então, se você quer chegar mais rápido lá na frente, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos direto para a primeira dica. Dica número 1, pare de ser preso ao pouco dinheiro. Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Você já percebeu que muitas pessoas têm medo de perder o pouco que tem? Eu conheço um amigo que é assim, cara. Um amigo meu é assim. Talvez você também conheça alguém que seja parecido, ou talvez até mesmo você seja assim. Ele ganhava um salário bem modesto, bem baixinho, e mal cobria os gastos dele. Ele conseguia guardar um pouquinho todo mês, mas bem pouquinho mesmo, e ele deixava esse bem pouquinho que ele conseguia parado na poupança. Ele não tirava da poupança de forma alguma. E por quê? Simplesmente porque tinha medo. Medo de perder, medo de fazer algo errado, medo de sair da zona de segurança. E adivinha o que acontecia com ele com o passar do tempo? Ele passava anos e anos no mesmo emprego, anos e anos com o mesmo estilo de vida, sem se arriscar em nada novo, não buscava uma promoção, não investia em um curso para melhorar de cargo, não tentava empreender, e o resultado disso, sempre os mesmos resultados, não tem como ser diferente. Sempre o mesmo valor na conta, sempre a mesma sensação, aquela sensação de não dar, de fazer nada a mais. Agora eu quero te dar um exemplo aqui completamente diferente, que você vai conhecer, é o Silvio Santos. Talvez você nem goste dele, mas o Silvio Santos é um outro exemplo completamente oposto. O homem ele começou vendendo canetas no centro de São Paulo. Ele foi camelô, ele enfrentou assaltos, ele quebrou algumas vezes, recomeçou várias vezes, se arriscou em diferentes negócios. E antes dele partir aqui da terra, você já sabe que ele construiu um grande império. Você, como eu falei, pode até não gostar dele, mas uma coisa é certa, ele nunca ficou preso ao medo de perder o pouco que ele tinha. E esse aqui é o ponto. Quem tem medo de perder o pouco, dificilmente conquista o muito. Esse medo faz você dizer, pô, eu vou ficar quieto aqui porque é mais seguro. Vou deixar meu dinheiro aqui porque é mais seguro. Eu vou ficar com isso que eu tenho, melhor um pássaro na mão do que dois voando. E assim você nunca sai do ponto A para poder ir para o ponto B. Só que o tempo, meu amigo, o tempo vai passando. A inflação ela vai corroendo o teu poder de compra. E você vai ficando parado enquanto os outros simplesmente vão avançando. E eu não tô falando aqui de você sair arriscando tudo sem pensar. Não tô falando de nada disso. Eu tô falando de você movimentar o seu dinheiro de forma inteligente. Vou te dar um exemplo simples aqui, bem simples. Muita gente ainda deixa o dinheiro parado na poupança, porque acredita que a poupança é muito segura. Só que a poupança, anos atrás, a gente já viu que teve confisco. Você talvez não seja daquela época, mas você já deve ter ouvido falar do tal do confisco, onde todo mundo perdeu o dinheiro e tinha na poupança, ficou travado lá. E mesmo que não tenha aqueles problemas lá, mesmo que não ocorram de novo, olha só a diferença. A poupança ela rende hoje em torno de 8% ao ano. Já o Tesouro Selic, que seria a outra parte, que é o considerado o investimento mais seguro do Brasil, afinal você está deixando seu dinheiro, emprestando seu dinheiro para o governo e o governo ele te paga com juros. Então não existe nenhum investimento mais seguro do que você emprestar o seu dinheiro para o país. E ele aqui está te pagando 15% ao ano. Vamos colocar isso aqui em números para que você realmente entenda. Se você tem 5 mil guardados, tá, na poupança, você vai ganhar em torno de R$ 400 por ano, ok? Já no Tesouro Selic, esse mesmo dinheiro, esses mesmos 5 mil reais, eles vão render mais de R$ 750 no ano, com risco baixíssimo. Aliás, você vai ter uma rentabilidade de quase o dobro, com risco menor ainda do que a poupança. Ou seja, por medo de mudar, você literalmente deixa dinheiro na mesa. E não é só sobre investir, isso se aplica à vida inteira, à vida toda de qualquer pessoa. A pessoa tem medo de trocar de emprego por achar que pode dar errado e fica presa a um salário muito ruim por vários anos, ou às vezes por um chefe muito ruim, às vezes por um ambiente muito tóxico, e a pessoa fica lá, fica presa, com medo de talvez, não conseguir nada melhor em algum outro lugar, enfim, a pessoa fica presa, fica estagnada. Agora, é claro, não é sair fazendo loucura, né? Não tô falando disso. Eu tô falando sobre dar passos estratégicos, tirar o dinheiro da poupança e colocar em algo melhor, que seja mais seguro, como o Tesouro Selic, ou um CDB de liquidez diária. Tem vários vídeos aqui no canal e eu explico na prática, eu mostro aqui pegando o celular e mostrando como que você faz seu investimento. Tô falando de pegar uma parte
e investir em um curso que pode aumentar o seu salário, por exemplo. Ou usar um pequeno valor para testar algo novo, uma renda extra. Você quer um exemplo atual? Muita gente está ganhando dinheiro com coisas bem simples, e mais simples do que a gente imagina, como revender produtos na internet, por exemplo, trabalhar como freelancer ou serviços digitais, mas a maioria simplesmente não começa por medo de gastar 200, 300 reais em um curso ou alguma ferramenta que é necessária. Só que esses mesmos 200 ou 300 reais que a pessoa investiria em si mesma, investidos em conhecimento, podem se transformar facilmente em uma renda extra de R$ 1.000 por mês. Às vezes nem renda extra. Essa renda extra ela passa a ser a renda principal da pessoa. Então a lição aqui é clara. Não deixe o medo de perder o pouco te impedir de conquistar o muito. Dinheiro parado na poupança, medo de se arriscar, medo de aprender algo novo, tudo isso te mantém preso onde você está hoje. E a única forma de você mudar isso é dar o primeiro passo. Não existe forma diferente. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só mudar o seu dinheiro da poupança para o Tesouro Selic ou investir em você. E aí a gente chega na dica número 2. Tudo no seu tempo. A gente vive numa era de redes sociais. Você abre o Instagram, você abre o TikTok e vê várias pessoas com carrões importados, com viagens internacionais, relógios caros. Parece que todo mundo vive um mundo que você nunca viu e inimaginável. Um mundo onde todo mundo já está milionário, menos você. Mas deixa eu te contar aqui uma verdade que ninguém te conta. A maioria das pessoas, a maioria dessas vidas é uma vitrine e não a realidade. E na vitrine você já sabe, você coloca o que você quer. As redes sociais elas mostram um recorte bonito e filtrado, mas não mostram os boletos atrasados, não mostram os empréstimos que as pessoas têm, os financiamentos escondidos, nem o estresse que elas passam para manter uma imagem de sucesso. O problema é que quando você se compara com isso, surge aquele sentimento de estar atrasado. Poxa, o fulano já tem um apartamento, ele já tem um carro do ano, ele viaja para fora e eu ainda tô aqui tentando juntar meus R$ 10.000 e não sair do lugar. Isso que eu tô te falando, ele gera ansiedade, frustração e pior, pode te levar a tomar decisões totalmente erradas com o seu dinheiro, só para tentar acompanhar um padrão de vida que nem é real e você acha que é real. E você abre no seu celular todos os dias e você vê aquilo. Então deixa eu te contar, cada um tem o seu tempo. Se você está começando agora, não precisa recuperar 10 anos de vida financeira em 10 meses. E você nem vai conseguir. Isso só vai te frustrar. É como você querer correr uma maratona sem nunca ter treinado. Você pode até tentar, tenho certeza, você pode até tentar. Mas provavelmente você vai parar no meio, você não vai conseguir. Sem treinar, você não vai conseguir uma maratona. Eu vejo muito isso com iniciantes em investimentos. A pessoa olha alguém mostrando uma carteira milionária na internet e pensa, meu Deus, eu preciso ter isso também, eu estou muito atrasado. Aí ela pega todo o dinheiro que ela tem, sem experiência nenhuma, e coloca em algo muito arriscado para tentar multiplicar o mais rápido possível. E sabe o que acontece? Você deve imaginar, né? Ela perde tudo. Eu já vi gente vender carro, vender apartamento, resgatar FGTS, pedir empréstimo, só para colocar em uma oportunidade imperdível e em poucos meses ficar sem nada. Por isso, faça tudo no seu tempo. Cada um tem um tempo diferente. Se hoje você tem R$ 1.000, 5.000, R$ 10.000, não tem problema. A tua única obrigação é apenas uma. Simplesmente começar. E começar do jeito certo. Então eu vou te dar aqui basicamente 3 passos, tá? Primeiro passo, crie a sua reserva de emergência. Pense na reserva de emergência como um cinto de segurança. Um cinto de segurança financeiro. Basta você pensar, você não anda de carro esperando bater, né? Você não espera bater, mas você anda de carro usando um cinto de segurança, porque se um dia acontecer de bater, você está seguro, você está protegido. Com o dinheiro é a mesma coisa, junte pelo menos 3 meses do seu custo de vida. E eu não estou falando de 3 meses do que você gasta hoje, cheio de supérfluos. Corte tudo isso. Eu estou falando de você juntar apenas do essencial realmente. Você parar, pegar um caderninho e anotar tudo que você tem de gastos essenciais, o que é para sua sobrevivência, como aluguel, alimentação, transporte e contas básicas. Que é um exemplo real, um amigo meu tinha começado a investir em ações, foi
direto para ações. Ele não pesquisou nada, não resolveu aprender nada. Ele pegou, simplesmente foi investir em ações. Ele não tinha nenhuma reserva. Um dia, ele foi demitido. E sabe o que aconteceu, né? Ele precisou vender as ações, porque ele não tinha reserva, não tinha como se manter, não conseguiu um outro salário rápido, e ele vendeu as ações no momento em que o mercado estava em baixa. Ou seja, ele vendeu com prejuízo. Era a única forma para ele conseguir se manter. Se ele tivesse 3 meses de reserva, ele teria conseguido esperar uma recolocação sem mexer nos investimentos. Agora, o passo 2, respeite a sua realidade. Se você ganha R$2.000 por mês, não dá para você querer investir R$1.500 por mês. Isso não é sustentável. Então comece com pouco, comece com 50, com 100, com R$200. O importante é você criar o hábito que você não tem hoje. Consistência vale mais do que intensidade. E o passo 3, evite a síndrome da pressa. Muita gente desiste porque acha que o progresso está lento. É um exemplo? Se você investir R$300 por mês, pode parecer pouco, né? Pode parecer pouco. Mas em 10 anos com juros compostos, isso pode virar mais de R$60.000. Claro que vai depender da rentabilidade da carteira, mas é possível. Não parece tão rápido quanto aquele cara do Instagram que ficou rico vendendo curso. Aquele curso milagroso, sabe? Mas é real. Isso aqui é real. A gente tá falando de transformar 300 por mês ao longo de 10 anos. Enquanto você vai abrir o Instagram e você vai ver um moleque de 15 anos que tá milionário. Mas não se espelhe naquele moleque. Não é a sua realidade. Não tô nem falando que é mentira o caso dele. Pode ser até verdade. Mas não é a realidade da maioria esmagadora dos brasileiros. Por isso que eu falo, cada um tem seu tempo. E o melhor, você construiu isso com segurança, sem perder noites de sono. Você vai continuar trabalhando, seguindo sua vida normalmente, apenas investindo. Então, resumo aqui da dica 2. Pare de se comparar, pare de achar que está atrasado, comece do jeito que você pode, no seu tempo, respeitando a sua realidade. Crie uma reserva, invista no que você entende e vá subindo degrau por degrau, um degrau por vez. Sabe aquela frase, devagar e sempre? Ela é perfeita para o dinheiro. Porque o segredo não é correr, o segredo é simplesmente você não parar. E a nossa dica número 3, não coloque seu dinheiro em algo que você não conhece. Sabe aquela frase, quem tem pressa come cru? Ela se aplica perfeitamente ao mundo dos investimentos. Muita gente cai em armadilhas porque quer multiplicar o dinheiro rápido, mas não entende onde está colocando o dinheiro. Eu já vi de tudo, já vi gente colocando toda a economia da vida em criptomoedas sem nem saber o que é blockchain, comprando ações de uma empresa só porque ouviu um amigo falar que ela ia explodir ou entrando em esquemas de pirâmide disfarçados de investimento. Provavelmente você já deve ter ouvido também falar em algum caso, espero que não tenha sido um caso seu. E tem até um caso que foi bem marcante na minha própria família, tá? O próprio familiar, eu não vou falar quem foi, obviamente, tinha algo em torno de R$500.000 anos atrás de um apartamento que ele vendeu. E ele tinha comprado esse apartamento com muito, mas muito esforço. E ele caiu na conversa de uma pessoa que prometia pagar 4% de rendimento ao ano aqui na cidade onde eu moro. E isso dava 48% ao ano de rentabilidade. Nem os maiores investidores da história do mundo conseguem manter essa rentabilidade. Só que, por não saber sobre investimentos, não saber o que é algo palpável ou não, por simplesmente ter caído na ganância e querer algo muito rápido, simplesmente perdeu tudo. Esse cara, ele sumiu, ele não pagou ninguém na cidade, deu o maior golpe da cidade e tem gente que chegou até a própria vida. Inclusive, eu posso até te mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma reportagem de 2019, onde eles falam do caso Samuca. É este caso aqui que aconteceu na minha cidade. Quando a gente vem aqui para baixo, ó, aqui para baixo, a gente tem até placas aqui, ó, na cidade. Samuca, eu não esqueci. Muita gente ainda tá esperando fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer. Ó, mais de 10 anos se passaram do maior calote registrado em Florianópolis e a inscrição Samuca, eu não esqueci, voltou a aparecer em muros e placas de sinalização. Ele era proprietário da THS Fomento Mercantil, que lesou centenas de clientes no ano de 2007. Teve gente que vendeu muita coisa, cara. Teve gente que vendeu restaurante, teve gente que vendeu padaria, teve gente que vendeu empresas aqui e caiu nesse golpe. Aqui a gente vê, ó, o caso Samuca veio à tona em novembro de 2007, quando uma empresa THS quebrou após uma retirada de R$10 milhões feita por um cliente. Com 17 anos de atuação até então, a empresa funcionava na avenida tal e centenas de clientes procuravam a Polícia Civil para relatar o desaparecimento do empresário e o sumiço das aplicações das contas bancárias. Os clientes investiam aposentadorias, rescisões trabalhistas e o dinheiro de transações pessoais ou profissionais, de olho no rendimento de até 4% ao mês, percentual acima do valor pago pelo mercado
e não chegava a 1% ao mês. E isso aqui aconteceu na minha cidade, mas acontece aí no Brasil e no mundo afora. Todos os dias, milhares de pessoas são lesadas. E por que isso acontece? Porque essas pessoas colocam dinheiro onde não conhecem. O risco não é do investimento em si, o risco é seu. Muita gente acha que o problema está no investimento em si, mas o Warren Buffett já dizia, o Warren Buffett é um dos caras mais ricos do mundo, e ele dizia, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Se você entende o que está fazendo, mesmo algo com risco pode ser controlado. Agora, se você não entende, até o investimento mais seguro e mais simples possível pode se transformar em um problema para você. Então, como evitar cair em ciladas? Primeiro, comece pelo simples. Não tem nada de errado em começar pelo Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, fundos DI. Eles são chatos, não tem emoção em você investir, não vão te dar retornos explosivos, mas cumprem um papel fundamental, que é você aprender a investir sem medo de perder tudo. É como aprender a dirigir. Você não vai começar a dirigir numa estrada a 120 km por hora. Você começa no estacionamento, bem devagar e de forma chata. Depois diversifique aos poucos. Depois que você entendeu o básico, aí sim você pode buscar outros investimentos. Mas vai com calma. Por exemplo, você já entende o que é Tesouro Selic? Beleza. Agora vá para os fundos imobiliários. Entendeu o que são os fundos imobiliários? Comece a aprender ações. Quer criptomoedas? Estude blockchain, wallets, exchanges. O conhecimento é que reduz o seu risco. Resumo da dica 3 aqui para você. Não coloque seu dinheiro onde você não sabe explicar como funciona. Se alguém te pergunta por que você investiu nisso e a sua resposta for porque me disseram que é bom, você está em risco. Prefira andar devagar e com segurança agora, do que você simplesmente perder dinheiro e ter que começar do zero depois. E aí a gente chega na nossa dica 4. Use sites grátis para aprender. Uma das maiores vantagens de quem está começando hoje é que nunca foi tão fácil aprender sobre investimentos. Há 20 anos você precisava comprar livros caros, assinar revistas financeiras, pagar consultorias para ter acesso a informações de qualidade. Hoje você tem na prática tudo de graça na palma da sua mão. E por que isso é importante? Investir sem conhecimento é como você dirigir sem o cinto de segurança que nós já falamos. Pode dar certo por um tempo, mas uma hora o acidente pode acontecer. E aí você é pego de calças curtas. E o mais curioso é que no Brasil muita gente deixa de investir porque acha complicado. Mas quando você usa ferramentas certas, percebe que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tem até um site que eu uso aqui para mim mesmo, que é o site do Investidor 10, onde você pode vir aqui na entrada, ó, e você vai ver várias coisas interessantes sobre várias empresas. Você vê sobre fundos imobiliários. Lá embaixo você tem as notícias. Enfim, quando você abre aqui uma empresa, por exemplo, o Banco do Brasil, você vai ver que tem os indicadores, PL, PVP. Você pode colocar aqui do lado, ó, e você vai ver a explicação do que é um PL. Aqui do lado você vê o que é um PVP. E assim você vai estudando. Ou seja, hoje você consegue em poucos minutos ver se uma ação está interessante para a sua estratégia ou não. Mas também não pare por aí, né? Não pare por aí. Esses sites eles são facilitadores, mas existem coisas que você deve aprender depois e vão além desses sites. Ou seja, você encontra apenas em outros lugares, como o site de RI de uma empresa, por exemplo. E a nossa dica 5, seja ambicioso, resiliente e paciente. Se tem uma coisa que separa as pessoas que acumulam patrimônio de quem vive no mesmo lugar por muitos anos, é a mentalidade. E aqui entram 3 pilares essenciais: ambição, resiliência e paciência. Primeiro, a ambição, que é o combustível que te tira do lugar. Quando falo em ambição, eu não estou falando de ganância. Não seja ganancioso. Não estou falando de pisar nos outros para subir na vida. Eu estou falando de você ter a certeza clara do que você quer conquistar. Pessoas sem ambição se conformam com a primeira oportunidade que aparece, com o primeiro emprego, com o salário que já tem, só para pagar as contas. O problema é que quem pensa assim dificilmente sai do ponto A para chegar ao ponto B. Pegue, por exemplo, uma pessoa, tá, que passou 10 anos ganhando praticamente o mesmo salário. Essa pessoa ela nunca aumentou, nunca pediu um aumento, nunca aumentou seu salário, nunca buscou se especializar, nunca tentou uma renda extra. Sabe qual é o resultado? Você já sabe, não precisa nem falar. Continuou no mesmo apartamento alugado, continuou o mesmo carro de 10, 15, 20 anos, continuou reclamando da vida porque não consegue nada a mais. Agora no lado oposto, uma outra pessoa e com o mesmo salário inicial decidiu que queria chegar aos 30 anos com 100 mil reais investidos. Essa pessoa, ela com toda certeza, ela vai fazer cursos gratuitos
tem curso no Sebrae, curso na internet, estuda marketing digital, abre uma lojinha online de repente aos finais de semana, investe o lucro dessa lojinha, esse lucro extra, vai investindo em menos de 10 anos, em 7, 6 anos, não só bate a meta, como já tem comprado um apartamento todo pago com esse dinheiro vindo do conhecimento extra, da renda extra que fez. E qual a diferença entre essas duas pessoas? A ambição. Se você não tem metas claras, você aceita qualquer coisa. Agora, quando você tem um objetivo definido e bem definido, a sua mente ela começa a procurar soluções automaticamente. A sua mente não vai parar enquanto não encontrar uma solução. 2. Resiliência. O que te mantém de pé quando tudo dá errado. Se tem uma certeza na vida financeira, é que vai dar errado em algum momento. Pode ser uma demissão inesperada, uma despesa médica absurda e fora do que você estava esperando também, um investimento que não saiu como você esperava. Enfim, nem tudo na vida acontece como você programa. E quando isso acontece, quem não tem resiliência simplesmente desiste. Em 2015, muita gente perdeu, como exemplo, muita gente perdeu dinheiro com bolsa de valores. Vários investidores iniciantes saíram desesperados, venderam tudo com prejuízo e juraram nunca mais investir. Sabe quem ficou? Aqueles caras que tinham resiliência e visão no longo prazo. O resultado disso foi que essas pessoas, anos depois, viram seu patrimônio multiplicando várias e várias vezes com a recuperação no mercado. Resiliência é você olhar para a queda, ajustar o plano e continuar. É aceitar que erros e perdas fazem parte do processo. E 3, a paciência, algo essencial. O fator mais negligenciado no sucesso financeiro. Muita gente quer ficar rica em 6 meses, quer investir hoje e já viver de renda. Isso não existe, a não ser que você já tenha uma fortuna acumulada que você coloque e já consiga viver de renda. Fora isso, você não tem a possibilidade de, em 6 meses, 1 ano, começar a investir e sair vivendo de renda. A construção de patrimônio é como você plantar uma árvore. Primeiro você vai escolher a semente certa, depois você vai cuidar do solo, vai regar o solo, e só anos depois que vai vir a sombra e os frutos. Um exemplo simples para você entender, tá? R$500 por mês investidos em um título que rende 1% ao mês, isso aqui pode chegar a mais de R$400 mil em 30 anos. Isso R$500 por mês, quase R$500 mil. Então veja que não é nada milagroso e nem é rápido, mas é algo poderoso. E sabe o que impede a maioria das pessoas de chegar lá? A falta de paciência. Tem um ditado no mercado financeiro que é muito usado. O dinheiro ele vai da mão do impaciente para a mão do paciente todos os dias. Todos os dias você vai encontrar pessoas comprando e vendendo ativos. As pessoas impacientes estão vendendo e as pessoas pacientes vão apenas acumulando e esperando. Isso quer dizer que quem fica comprando e vendendo sem estratégia geralmente perde dinheiro para quem só continua aportando e deixa os juros compostos fazerem seu trabalho. Agora você já sabe, não importa se você tem 500, se você tem 5 mil, se você tem R$10 mil guardados. O que define o teu futuro financeiro não é quanto você tem hoje, mas o que você faz com o que você tem hoje. Essas 5 dicas são simples, mas são poderosas. Se você começar a aplicar a partir de agora, eu tenho certeza, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e pensar, ainda bem que eu comecei lá atrás. E se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, já deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque eu sempre trago estratégias e sacadas práticas para quem quer realmente crescer financeiramente sem complicação. Aí comenta aqui embaixo também qual dessas 5 dicas você mais precisa aplicar hoje. Eu vou gostar muito de ver a tua resposta ali. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e bora crescer juntos. Inclusive já clica nesse aqui.